Meditação da história da Sagrada Paixão de Luís de La Palma. Capítulo 7. Os motivos que nosso Salvador teve para sentir tristeza. Sem dúvida, o Salvador teve grandes motivos para sentir tristeza. Ele não quis afastá-los de si. Ao contrário, permitiu que esse sentimento agisse nele plenamente. E a tristeza alastrou-se com tanta eficácia e força em seu coração que o próprio Senhor disse que poderia matá-lo. Em primeiro lugar, ele estava cansado por causa do trabalho que fizera naquele dia. Andou de Betânia a Jerusalém. Celebrou com seus discípulos a Páscoa e a ceia do Cordeiro da Lei. Lavou os pés dos discípulos, dando exemplo de profunda humildade e de amor gratuito. Instituiu o Santíssimo Sacramento e com as suas próprias mãos deu a comunhão a todos. E fez um longo discurso no qual derramou as riquezas de sua caridade, procurando por todos os meios possíveis consolá-los e animá-los, chamando-os de meus filhinhos, meus amigos, escolhidos, companheiros nos trabalhos e nas tentações, e que estavam mais unidos e incorporados a mim do que os ramos à videira. O Senhor dissera-lhes que o sofrimento seria breve e a alegria grande, que lhes enviaria o Espírito Santo Consolador, mestre e advogado, que permaneceria com eles para sempre, que ele mesmo estaria à frente deles, lutando e defendendo-os dos golpes com o seu próprio corpo, e que eles, com essa ajuda, venceriam o mundo. Por fim, disse-lhes que voltaria ao Pai, e que isso lhe faria tanto bem que, se eles o amassem, alegrar-se-iam por ele, principalmente porque estava indo preparar-lhes um lugar, para depois voltar uma segunda vez e levá-los às mansões eternas. Parecia que durante todo o seu discurso tinha se esquecido de si mesmo e se preocupado somente com eles, que escondera o seu sofrimento para não aumentar o deles e para não enfraquecê-los com o peso de tanta tribulação. Uma atitude que demonstra grande e profunda caridade. Jesus também sofrera por causa de Judas, que estava tão próximo dele à mesa e havia lutado contra a dureza de seu coração, ora com palavras disfarçadas, ora com palavras claras e manifestas, como naturalmente experimentamos na presença de inimigos e traidores. E por isso, várias vezes e de diferentes maneiras, ele compartilhou esse sentimento naquela noite, até que demonstrou externamente a sua tristeza e angústia. O Senhor também se despedira com suma ternura e dor de sua Santíssima Mãe, e atravessava-lhe o coração a compaixão que tinha por ela. Diante de tudo isso, o Senhor reprimia-se, enfrentava o sofrimento e dissimulava o que estava acontecendo em seu íntimo, para assim consolar os seus e cumprir as obrigações da última ceia. Mas a tristeza contida age com mais força no coração de quem a sente, e ele naturalmente buscava um meio de desafogá-la, para sentir alívio e descansar. Assim, quando o Salvador viu-se sozinho no horto e sem precisar preocupar-se com os 8 discípulos que tinha deixado na entrada, deixou a tristeza se manifestar e o seu coração descansar e se consolar no amor e na lealdade de seus 3 discípulos mais queridos, e disse-lhes: minha alma está triste até a morte. O Senhor também sofria ao ver o ódio e as más intenções
de seus inimigos, que desejavam não somente matá-lo, mas também buscavam meios para injuriá-lo, atormentá-lo e, em meio às suas angústias, tratá-lo com escárnio e deboche. Eles triunfavam ao vê-lo caído e desamparado por Deus e diziam o que o profeta dissera em seu nome: Deus o abandonou, persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o salve. O Senhor apresentou ao Eterno Pai o que sentia ao ver-se subjugado por seus inimigos, ao ver que chegara a hora em que estes, cheios de determinação, descontariam nele o seu ódio, e disse-lhes: Vê, Senhor, minha aflição e o triunfo do inimigo. Se o rugido de um leão ou o bamir de um touro causa medo e pavor, até mesmo nos que estão protegidos, e nos faz imaginar o que essas feras são capazes de fazer, quanto pavor e angústia o Salvador não terá sentido ao ver-se cercado por elas, livres e desimpedidas para atacá-lo? O seu povo, beneficiado por ele, voltou-se contra ele como um leão nessa ocasião, conforme dissera o profeta: Minha herança foi para mim como um leão na floresta, levantou-se contra mim a sua voz. Também há nos Salmos uma profecia sobre o ódio e a má vontade dos príncipes e poderosos do povo. Cercam-me touros e numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam, escancaram sua boca contra mim como leão que dilacera e ruge. O Senhor conhecia clara e distintamente a má vontade de seus inimigos, que seriam os seus juízes, e todos os caminhos e planos que fariam para condená-lo. Como tudo isso lhe causaria muito sofrimento e dor, o Espírito Santo teve o cuidado de lhe revelar muitos anos antes através do profeta. Tu, Senhor, me revelaste isso e assim eu soube. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos. Mas como cordeiro manso, levado ao matadouro, eu não sabia que eles tramavam planos contra mim. O Senhor também sabia que ao ser cercado por esses inimigos, sem poder fugir e nem escapar deles, seria desamparado por seus amigos e conhecidos, sem ter quem olhasse por ele, quem o defendesse diante de tantas calúnias e acusações, quem procurasse salvá-lo e sofresse por sua morte. Ele queixava-se disso quando disse: Olha para a direita e vê. Ninguém mais me reconhece. Não há onde me refugiar. Ninguém que olhe por mim. Salmo 141. Quanta angústia e desfalecimento tinham causado ao seu bendito coração o desamparo de seus amigos e a violência de seus inimigos. Ele mesmo o declarou no Salmo quando disse: Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Salmo 12,15. E, sobretudo, causava-lhe suma tristeza a morte que estava tão próxima, morte tão dolorosa e afrontosa e tão vivamente conhecida por ele. E todos os tormentos que ele sofreria eram-lhe apresentados com muita clareza, e a nobilíssima imaginação apreendia perfeitamente as cruéis dores que estavam sendo preparadas para o mais delicado de todos os corpos,
a imaginação costuma muitas vezes afligir e perturbar mais do que a própria morte. Por isso costumavam cobrir os olhos dos condenados para que eles não vissem o instrumento que lhes tiraria a vida, e procurava-se distraí-los para afastar da imaginação esse pensamento, demonstrando assim um pouco de misericórdia para com eles. Mas o Salvador, por amor a nós, não quis aliviar a sua dor. Enfrentou face a face uma morte tão cruel e quis não somente que o seu corpo sofresse, mas que as águas das tribulações entrassem também no interior de sua alma. Conforme está escrito: salva-me, ó Deus, pois a água sobe até o meu pescoço. Salmo 68, versículo 2. O pensamento do Senhor deteve-se nisso, e ele começou a percorrer o caminho de sua paixão e as circunstâncias que, por causa do seu entendimento, conhecia tão claramente. Olhava com paixão para os injustos juízes que, fingindo ser justos, prenderiam a própria justiça. Com quanta soberba os desprezíveis vermes desacatariam o Rei de todos os séculos, e com quanto atrevimento os escravos do pecado prenderiam o Senhor da verdadeira liberdade. O Senhor pensava no modo conturbado e desonroso com que o levariam para a casa do príncipe dos sacerdotes pelas ruas públicas de Jerusalém, onde ele tinha feito tantas maravilhas. E como os sacerdotes, cegos pela cobiça e pela ambição, solicitariam falsos testemunhos contra ele. Viu diante de si como os ministros mandariam que cuspissem nele, zombassem dele e lhe dessem bofetadas, e como os desventurados filhos da ira se esforçariam para ferir afrontosamente o Senhor da Majestade. Viu como seria entregue a Pilatos e ao povo gentil, como o procurador, por vão respeito ao mundo, o remeteria ao rei Herodes, como seria ridicularizado e considerado louco por seus cortesãos, e como, de volta a Pilatos, seria açoitado e entregue aos soldados para que com escárnio e com injúrias coroassem com espinhos o verdadeiro rei. Olhando mais adiante, viu como sairia publicamente condenado da casa de Pilatos e com a cruz nas costas. E como, em meio a tanta gente que estaria presente e a esse espetáculo, encontrar-se-ia com as santas mulheres que o tinham seguido durante toda a sua vida, e entre elas veria a sua aflita mãe. Ele não poderia deixar de se enternecer diante desse pensamento, e seu coração terá sido invadido por uma aguda tristeza e dor. Quando o Senhor imaginou a chegada ao Calvário, viu a maneira como seria crucificado e como os ministros da justiça e os seus cruéis executores o levantariam na cruz, nu, diante de seu Pai, de toda a corte celeste e diante de sua bendita mãe, aos olhos e à vista de todo mundo, no meio de dois ladrões. Colocou-se diante da intensa dor que sentiria ao permanecer por mais de 3 horas pendurado na cruz, desamparado pelos amigos e sendo zombado pelos inimigos, e finalmente, à vista de seu eterno Pai e na presença de sua Santa Mãe, expiraria no tormento. A viva representação de sua morte, tão afrontosa e dolorida, foi tão forte que, angustiado, começou a tremer e a sentir medo, e o seu coração desfaleceu e desfez-se como cera com a força da tristeza. Começou a apavorar-se e angustiar-se, a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus 26, versículo 37. E para descansar em seus 3 amados discípulos, disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Sinto uma angústia e tristeza mortal.
Sinto dor e um aperto capazes de matar. Sintam-no um pouco comigo. Eu vos rogo, permanecei comigo, velai e ficai despertos, e fazei-me companhia neste sofrimento.